Juízes, capítulo 10. Tolá. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá ben Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele, levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamada até os nossos dias de Avote e Air, povoados de Jair, que se situam nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Juízo e compaixão de Deus. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, prestaram culto às margens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim, e a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram a Yahvé, confessando: Temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Balaíns. Então Yahvé os questionou: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os amonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos desses inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam a Yahvé: Ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos libertes nesse dia terrível. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Juízes, capítulo 11. Deus levanta Jefité. Jefité, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. A sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefité, exclamando: Não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefité fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu-se em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefité na terra de Tobi. Ao encontrar-lhe, pediram: Vem depressa, sê o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefité indagou aos líderes de Gileade: Ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa do meu pai?
diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté. Apesar disto, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: Se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nesta missão. E os chefes de Gileade prometeram: Que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Jefté partiu, pois, na companhia dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe e comandante. E Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa, na presença do Senhor. O procedimento de Jefté. Jefté mandou mensageiros ao rei amonita com a seguinte indagação: Que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? Ao que prontamente o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde Amon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, devolve-me em paz o que tomastes à força. Então Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, esclarecendo-lhes: Assim diz Jefté: O povo de Israel não se apossou da terra de Moabe nem da terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Nessa época, enviou Israel mensageiros ao rei de Edom, solicitando: Permite, por favor, que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom recusou-se e nem quis ouvir mais nada. Então Israel enviou mensageiros com o mesmo pedido ao rei de Moabe, que da mesma maneira não consentiu. E por este motivo Israel permaneceu em Cádiz. Logo depois, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do rio Arnon. Não entraram nas terras de Moabe, porquanto o Arnon estabelecia sua fronteira. Em seguida, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhes rogou: Deixa-me, por favor, passar pela tua terra para chegar ao território que nos pertence. Seom, no entanto, não confiou que Israel desejasse apenas atravessar as suas terras em paz, e por isso convocou todos os seus guerreiros, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Contudo, Yahvé, o Senhor Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos seus homens. E assim o povo de Israel conquistou todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. E conquistando-a por inteiro, desde o rio Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Agora que Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante dos israelitas, seu povo, será tu que nos haverá de fazer sair da nossa terra? Porventura não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te concede? Ora, do mesmo modo tomaremos posse de tudo que Yahvé, o nosso Deus, nos deu. És tu algo superior a Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Contendeu ele alguma vez com Israel? Guerreou contra Israel algum dia? Durante 300 anos, Israel tomou posse de Esbom, Aroer, as cidades e povoados próximos aos limites do rio Arnon. Por que não os reconquistastes durante todos esses anos passados? Portanto, não fui eu que errei ou pequei contra ti, mas tu sim agiste mal para comigo ao pelejares, guerrear contra o meu povo. Que Yahvé, o juiz supremo, julgue hoje entre os filhos de Israel e o rei dos amonitas. Entretanto, o rei amonita sequer deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. O voto e a vitória de Jefté. Então o espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté consagrou este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Então Jefté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos.
Ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando a Abel-Queramim. E desta forma, os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Assim que Jefté retornou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: Oh, não, a minha amada filha! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. E a filha, compreendendo, lhe afirmou: Meu pai, tu assumistes esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, de acordo com o que prometeste. Porquanto o Senhor concordou em te vingar dos teus inimigos, os amonitas. Em seguida, ela acrescentou: Concede-me, meu pai, apenas isto. Deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe. Vai, assistiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com as suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando porque nunca poderia formar uma família. Passados os 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefité, o gileadita. Juízes, capítulo 12. Conflitos e morte de Jefité. Então os guerreiros de Efraim foram convocados, atravessaram o Jordão em direção a Zafon e questionaram a Jefité: Por que foste combater os amonitas sem nos convidar a pelejar contigo? Por este ato de desprezo queimaremos tua casa e a ti com ela. Diante desta ameaça, Jefité replicou: Eu e meu povo estivemos envolvidos numa grande guerra com os amonitas, e apesar de eu vos ter mandado chamar em vosso auxílio, vosso socorro jamais chegou para nos livrar das mãos do inimigo. Quando cheguei à conclusão de que ninguém de vós viria nos ajudar, arrisquei a minha própria vida e marchei contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, em verdade, por qual motivo vos levantais hoje contra mim para me atacardes? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham declarado: Sois fugitivos de Efraim, vós gileaditas que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois, os homens de Gileade tomaram de Efraim as passagens do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim solicitava: Deixa-me passar, os gileaditas lhe indagavam: És efraimita? Se declarava não, lhe ordenavam: Então dize Shibolete. Se a pessoa dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam essa pessoa e a matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela época. Jefté comandou o povo de Israel durante 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado na sua cidade natal, nas terras de Gileade. Isbã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, levantou-se Isbã da cidade de Belém e governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Permitiu que as 30 filhas casassem com homens de fora do seu grupo de famílias e mandou trazer 30 moças, também de fora do seu clã, que celebraram o matrimônio com seus filhos. Depois, Isbã morreu e foi sepultado em Belém. Mais tarde, levantou-se Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, nas terras de Zebulon. Depois dele levantou-se Abidom, filho de Hilel, o piratonita, e comandou o povo de Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou como juiz a Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, nas terras de Efraim, na serra dos Amalequitas.